Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. A polícia do Rio de Janeiro prendeu um homem suspeito de chefiar uma das milícias mais violentas da cidade. Condenado a mais de 10 anos de prisão, o bandido era procurado por crimes como extorsão de dinheiro e tortura. Marcos Vinícius Gomes Dias, conhecido como Panelada, foi preso em casa no início da manhã e não ofereceu resistência. Ele vivia em um imóvel de alto padrão em um condomínio luxuoso na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Marcos é apontado como chefe de uma milícia que atua em 3 comunidades da região e é suspeito de ter ligação com criminosos de Rio das Pedras, também na zona oeste. A polícia já vinha monitorando a rotina de Marcos Vinícius havia alguns meses e descobriu que ele costumava sair de casa por volta das 4 da manhã para evitar ser preso, ou seja, antes do horário em que normalmente acontecem as operações policiais. Segundo os investigadores, Marcos Vinícius agia com violência no comando da milícia. Extorquindo, em alguns casos até torturando pessoas que eram contra ou ofereciam resistência à investida deles. Ou seja, uma quadrilha muito perigosa, um indivíduo muito violento. Se a pessoa quiser fazer uma reforma na sua casa, levantar uma laje, ele exigia também quantias. Com ele, a polícia apreendeu rádios transmissores, um relógio de grife e R$6 mil em dinheiro. E nos chama a atenção realmente ao patrimônio, né? Esse é o tipo de verdadeiro miliciano que a gente visa alcançar. São os que moram num condomínio de luxo, que ostentam essa vida de riqueza. A polícia do Paraná prendeu 4 suspeitos de participação na chamada gangue do Rolex. Os criminosos saíram de São Paulo para roubar relógios de luxo em Curitiba. Um dos criminosos foi detido minutos depois de tentar roubar um relógio de um deputado estadual do Paraná. Os demais foram presos dentro de um ônibus, retornando para São Paulo. Junto deles havia certa quantidade em dinheiro, 2 relógios de luxo que haviam sido roubados aqui em Curitiba. Na casa que eles usavam como base, foram apreendidas 3 motos, capacetes e a jaqueta, que ajudou na identificação. O modo de agir era sempre o mesmo. Eles saíam de São Paulo e em Curitiba escolhiam as suas vítimas a dedo. Depois do crime, voltavam para a capital paulista, levando os relógios roubados no pulso. No começo eles vinham uma vez a cada mês, depois uma vez a cada 2 semanas. No final, antes da deflagração da nossa operação, eles estavam roubando quase que semanalmente aqui na cidade de Curitiba. Um dos casos aconteceu em uma loja de departamentos. Nas imagens é possível ver a vítima sendo abordada no estacionamento por um motociclista. O criminoso é Bruno, que já cumpriu pena por roubo. Necessito, passo dificuldade em casa. Não tem trabalho? Às vezes tem, mas tá difícil para quem tem passagem. Uma reportagem do SBT Brasil mostrou a ação de policiais que facilitavam a vida de uma quadrilha que roubava relógios de luxo em São Paulo, em troca de parte do lucro. A gente quer um reloginho por semana. Os relógios roubados custam entre 20 mil e R$500 mil. 2 policiais foram denunciados e aguardam julgamento no presídio Romão Gomes. A deputada federal Flor Delis suspeita que Misael, um dos filhos dela, tinha razões políticas para matar o pai, o pastor Anderson do Carmo. Ela saiu em defesa de outro filho. Flor Delis deu as declarações nesta entrevista ao SBT Brasil. A deputada falou sobre a carta escrita na cadeia pelo filho Lucas dos Santos, acusado de comprar a arma que matou o pastor Anderson do Carmo em junho deste ano. O rapaz conta que abriu o portão de casa para os assassinos. Ele abriu para que os parceiros entrassem. Os parceiros que participaram do crime? Isso é o que ele diz na carta. Quem são os parceiros? Olha, eu não sei. No texto, Lucas não citou nomes, mas Flor Delis comete um deslize. Parece que foram 3 moleques da favela onde ele ficava. Não quero mencionar nomes. A polícia ainda investiga quantas pessoas participaram do crime. Flávio dos Santos, outro filho de Flor Delis, confessou ter atirado 6 vezes no padrasto. Mas a perícia encontrou 30 perfurações no corpo da vítima. O mandante, segundo Lucas, é outro irmão, Misael, vereador em São Gonçalo, região metropolitana do Rio. O plano seria apenas dar um susto no pastor, mas Anderson acabou baleado. Em troca, Lucas receberia um emprego e um carro. A própria Flor Delis também levantou suspeitas em relação a Misael. O filho teria motivos políticos para se vingar do pai.
Teve uma reunião onde ele colocou essa pretensão de vir candidato a prefeito e o meu marido também descarta essa possibilidade. Então, havia já, né, um desconforto ali. Eu estou desconhecendo esse filho. Misael, que já negou a disputa política, também teria manipulado o celular do pai. O telefone é procurado pela polícia há mais de 3 meses. Eu quero saber do meu filho por que ele, no dia do velório, mandou um amigo da família buscar o celular do pai em casa, levar para o pátio do prédio onde ele mora, apagar algumas coisas e devolver esse celular para esse amigo da família, fotografar que estava devolvendo, mandando ele me entregar esse celular. A reconstituição do crime foi feita semana passada e o laudo deve sair em até 30 dias. Lucas e Flávio continuam presos. Misael não se pronunciou sobre a entrevista de Flor de Lis. O governo do Rio Grande do Sul começou hoje a retirar presos detidos de forma improvisada em delegacias e carros de polícia na Grande Porto Alegre. Até o fim da tarde, 46 presos haviam sido removidos deste terreno da capital gaúcha, transformado em centro de triagem. Desde julho, os detentos são mantidos algemados em carcaças de veículos. Outros 33 homens foram retirados de delegacias da Grande Porto Alegre. Os detentos foram levados para presídios da região metropolitana e aqui para a penitenciária estadual de Porto Alegre, que fica ao lado da cadeia pública. A previsão é de que até domingo nenhum preso esteja em viaturas e em celas das delegacias. 80 penados permanecem em locais impróprios. Segundo a polícia, a retirada vai ser gradativa, para que os detentos não sejam encaminhados para penitenciárias de facções rivais. Em maio, a Defensoria Pública entrou com habeas corpus coletivo, questionando a precariedade de detentos em viaturas. Apesar da transferência, o pedido ainda deve ser julgado pelo Tribunal de Justiça. Isso aí prejudicava não só as pessoas presas, mas também a própria comunidade, os policiais que estavam sofrendo também por custodiar presos em situações totalmente inadequadas. Durante uma vistoria na tarde da última quarta-feira, defensores públicos encontraram 94 presos algemados em veículos no centro de triagem de Porto Alegre. Jovens da Maré, no Rio, fizeram uma cartilha para orientar policiais militares em dia de operação na comunidade. Simplesmente foi o pior dia da vida dele. O Ministério Público Federal do Paraná pediu à Justiça que conceda prisão domiciliar ao ex-presidente Lula. Segundo os procuradores, o cumprimento da pena privativa de liberdade tem como pressuposto a sua execução de forma progressiva, visando a reinserção do preso ao convívio social. Lula cumpre pena desde abril do ano passado e já teria direito ao regime semiaberto. 15 procuradores assinam o documento, entre eles Deltan Dallagnol, que é o chefe da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba. O advogado de Lula, Cristiano Zanin, diz que vai conversar com o ex-presidente na segunda-feira para que ele tome uma decisão sobre o assunto. A Polícia Federal faz, neste momento, uma operação de busca e apreensão em endereços do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. A medida foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal depois que o ex-procurador revelou que estava decidido a matar o ministro Gilmar Mendes no ano de 2017. O repórter Daniel Adjuto está acompanhando a operação. Daniel, boa noite. O que é que foi apreendido até agora? Oi, Nascimento, boa noite a você, boa noite a todos. Estou olhando aqui para cima porque o procurador-geral, o ex-procurador-geral Rodrigo Janot acabou de aparecer ali na janela, onde a Polícia Federal acabou de cumprir esse mandado de busca e apreensão. A gente vai deixar a câmera ali porque ele pode aparecer a qualquer momento novamente. Ele esteve ali para analisar a movimentação aqui embaixo do prédio, onde toda a imprensa está reunida, porque a Polícia Federal esteve aqui e apreendeu agora há pouco uma arma, um tablet e o celular de Rodrigo Janot. Outra equipe da Polícia Federal esteve no escritório de advocacia dele, também aqui em Brasília. De lá saiu com uma maleta. Nós fizemos imagens exclusivas da equipe da Polícia Federal no endereço, no escritório de advocacia dele. Isso foi um mandado de busca e apreensão autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, depois de um pedido de providências feito pelo ministro Gilmar Mendes. Isso porque há 2 anos o ex-procurador-geral Rodrigo Janot revelou em entrevista ontem e hoje que estava decidido a matar Gilmar Mendes.
Além disso, além dessa busca e apreensão, o ministro Alexandre de Moraes proibiu o Janot de se aproximar a menos de 200 metros de qualquer ministro do Supremo, de entrar nas dependências do STF e também suspendeu todos os portes de arma dele. Janot estava decidido a matar Gilmar Mendes e a gente tem um áudio que ele deu essa entrevista, você vai ver agora na reportagem. Supremo Tribunal Federal, 11 de maio de 2017. Repare que Rodrigo Janot, então Procurador-Geral da República, não compareceu ao plenário. Quem está é Bonifácio Andrada, o vice dele. Foi exatamente neste dia que Rodrigo Janot estava decidido a matar o ministro Gilmar Mendes. O ex-procurador-geral veio armado aqui para o Supremo e pouco antes da sessão, na sala que fica logo aqui, na entrada do Supremo, perto do plenário, ele teria tentado por 2 vezes apertar o gatilho. A tragédia só não foi concretizada porque, segundo ele, os dedos ficaram paralisados. A revelação foi dada pelo próprio ex-procurador-geral a vários órgãos de imprensa. A minha ideia é que ia dar um tiro na cara dele e depois me suicidava. Quando eu chego na antessala do Supremo, quem é que estava na sala? Ele. Tirei, gatilhei e fui para cima dele. Eu sou destro, aí quando eu procuro o gatilho, meu dedo ficou paralisado. Eu mudei de mão, fui para a esquerda. Meu dedo paralisou de novo. Eu falei, isso é um sinal. Chamei lá o meu secretário executivo e disse a ele: manda o Andradinha vir, porque eu não estou passando bem. Até hoje, Janot e Gilmar Mendes não se falam. O rompimento definitivo entre os dois se deu quando Gilmar Mendes afirmou que a filha de Janot advogava para empreiteiras investigadas na Lava Jato. Antes, o ex-procurador-geral pediu ao STF que Gilmar fosse impedido de atuar em processos de Eike Batista, porque a mulher do ministro trabalha em um escritório de advocacia que defendia o empresário. Na próxima semana, Rodrigo Janot lança um livro contando os bastidores dos 4 anos que esteve à frente da Procuradoria-Geral da República. O ex-procurador revela também que o ex-presidente Michel Temer e o ex-deputado Henrique Eduardo Alves teriam pedido a ele que Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara, ficasse de fora das investigações da Lava Jato. Rodrigo Janot contou também que o deputado Aécio Neves o convidou para ser vice na disputa pela presidência da República, em 2014. O ministro Alexandre de Moraes determinou também a suspensão do porte de armas de Rodrigo Janot e a proibição do acesso do ex-procurador-geral ao Supremo Tribunal Federal. Já o ministro Gilmar Mendes recomendou que Janot procure ajuda psiquiátrica. Após a revelação de Rodrigo Janot, o ministro Gilmar Mendes reagiu. Disse que ficou surpreso com o plano para assassiná-lo e lamentou, segundo ele, que por um bom tempo casos importantes do país ficaram reféns de alguém que confessa ter impulsos homicidas. Gilmar Mendes recomendou que o ex-procurador-geral da República procure ajuda psiquiátrica. Eu tenho a impressão de que se trata de um problema grave de caráter psiquiátrico. Mas isto não atinge apenas a mim, atinge a todas as medidas que ele pediu e que foram deferidas no Supremo Tribunal Federal, denúncias, investigações e tudo mais, não é? É isso que tem que ser analisado pelo país. Agora, depois que o episódio veio à tona, o ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão do porte de arma de Rodrigo Janot e o proibiu de se aproximar de qualquer ministro do Supremo. Já Gilmar Mendes pediu que a corte adote medidas de segurança. É por aqui que os ministros do tribunal e o procurador-geral entram em dias de sessão. Eles não passam por um detector de metal. Procedimento diferente para advogados, jornalistas, mesmo credenciados, e o público em geral, que entram por esta outra porta, sempre com fiscalização. A OAB questiona o fato e vai pedir que o Supremo passe a revistar também juízes e promotores. O STF informou que já adota medidas para garantir a segurança de ministros e funcionários. Representante de vários investigados na Lava Jato, o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro contesta agora as decisões de Janot. Ele durante tantos anos ficou à frente da Procuradoria pedindo prisão, pedindo investigações, busca e apreensão, deixando que vazamento se desse e agora demonstra esse grau absoluto de descontrole. Rodrigo Janot não foi localizado. O ex-presidente Michel Temer chamou o ex-procurador de mentiroso, desmemoriado e insano.
afirmou que Janot tentou desmoralizar possíveis integrantes da lista tríplice para a Procuradoria-Geral da República. O deputado Aécio Neves disse que jamais convidou Rodrigo Janot para coisa alguma e que foi um alvo preferencial do ex-procurador-geral. O ex-deputado Eduardo Cunha chamou de absurda a tratativa de homicídio revelada contra Gilmar Mendes. Diz que é vítima de ódio pessoal de Rodrigo Janot, a quem pretende acionar judicialmente. O ex-ministro José Eduardo Cardoso foi procurado, mas não retornou. O ex-deputado Henrique Eduardo Alves não foi localizado. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que tomou posse ontem, nomeou o novo secretário-geral do Ministério Público da União. A nomeação do subprocurador aposentado Eitel Santiago de Brito Pereira foi publicada hoje no Diário Oficial. Conhecido por declarações polêmicas, em maio deste ano ele usou as redes sociais para dizer que o que houve em 1964 não foi um golpe, e sim uma revolução. No ano passado, foi candidato a deputado federal pela Paraíba e apoiou a candidatura de Jair Bolsonaro à presidência, mas não se elegeu. Começou hoje a segunda etapa de liberação do saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. A expectativa é de que 80% dos trabalhadores retirem todo o dinheiro que tem no fundo. Foi dia de horário especial no banco que ganhou um pouco de conforto e uma história bonita para contar. Maílde perdeu a irmã 10 meses atrás. Patrícia teve um aneurisma aos 33 anos. A família não teve dúvidas, doou todos os órgãos. Saber que ela está viva em outras pessoas é o que acalenta o coração. As famílias, elas têm que confiar no diagnóstico de morte encefálica. Esse é um aspecto importante, porque muitas famílias ainda pensam que, ao dizer que são doadores de órgão, vai interromper as melhores práticas para tentar salvar a vida daquela pessoa. Patrícia venceu a batalha, ganhou um coração novo. Ela viveu 30 anos entre a casa e o hospital. A economista que fez o transplante em 2015 virou triatleta. Tem energia e alegria de sobra. O coração, aguenta sim. Eu me sinto maravilhosa. Eu nunca pude sonhar. Na verdade, eu tinha um pouquinho antes da vida e eu amava o meu pouquinho. E de repente eu perdi até aquele pouco. E eu nunca imaginei que eu ia ter esse pacote completo. Mais 2 técnicos de clubes do Campeonato Brasileiro foram demitidos. Só nessa semana, 4 treinadores caíram. O Cruzeiro não perdeu tempo e anunciou hoje a contratação de Abel Braga. No São Paulo, o novo comandante já deu até um treinamento. Fernando Diniz comandou o primeiro treino e logo depois foi apresentado. Ele entra no lugar de Cuca, que pediu demissão após a derrota para o Goiás na quarta-feira. Diniz ficou conhecido por montar times que gostam de manter a posse de bola. O meu estilo de jogo que eu adoto é para poder ter resultado. É porque acredito que se você jogar bem, você tem mais chance de vencer os jogos. São Paulo tá sem motivação para jogar, né? Não sei se vai não. Aqui no São Paulo, Fernando Diniz enfrenta uma estatística cruel. Já é o 6º treinador em pouco menos de 2 anos. E o desafio é grande, colocar o tricolor paulista no topo da tabela e garantir uma vaga para a Libertadores do ano que vem. E logo de cara, já tem uma pedreira. O time enfrenta o Flamengo, líder do campeonato, amanhã no Maracanã. Se o São Paulo contratou, teve time dispensando. O Fluminense empatou com o Santos no Rio. O resultado tirou o tricolor carioca da zona de rebaixamento. Mas um desentendimento foi decisivo para a queda de Oswaldo de Oliveira. O técnico substituiu o meio-campo Paulo Henrique Ganso, que ficou irritado. Oswaldo reagiu. Ainda no cargo, justificou a alteração. Eu pedi para ele voltar para fazer a marcação e ele disse um palavrão. Eu, na mesma hora, troquei o Ganso do jogo. Foi isso que aconteceu. Hoje, o Fluminense anunciou a demissão do técnico. Em nota, Oswaldo disse que não aceita atitudes desrespeitosas. Ganso foi multado pelo clube. O Atlético Paranaense atropelou o Fortaleza. Após a derrota por 4-1, Zé Ricardo foi demitido. O nome ventilado para o lugar dele é o de Rogério Ceni, que deixou o Cruzeiro ontem.
Abel Braga assume o clube mineiro. O príncipe Harry, a duquesa Meghan Markle e o filho do casal estão em viagem oficial por vários países da África. E ao visitar um campo minado em Angola, Harry refez os passos da mãe, a princesa Diana. Quando o príncipe vestiu o colete e a viseira e andou pelos campos minados de Angola, ele fez o mundo se lembrar de uma imagem que se tornou simbólica, em janeiro de 1997. A visita aos campos minados angolanos, instalados durante a Guerra Civil do país, foi uma das últimas aparições públicas da mãe dele, a princesa Diana, que morreu 7 meses depois num acidente de carro em Paris. Harry tinha 12 anos. Ele nunca escondeu que queria seguir os passos de Diana. Se ela não tivesse feito uma campanha tão intensa, esse lugar poderia ainda ser um campo minado, disse o Duque de Sussex, que visitava um lugar onde as minas foram totalmente retiradas. Harry chegou sozinho a Angola, mas levou a mulher Meghan e o filho Archie para uma viagem ao continente, que começou na África do Sul, onde visitaram autoridades e atraíram milhares para os lugares onde iam. O príncipe Harry é patrono atualmente de 24 instituições de caridade. No início do ano, ele e Meghan Markle deixaram a fundação que mantinham em conjunto com o príncipe William e a mulher dele, Kate Middleton. Os casais discordavam das prioridades e decidiram amigavelmente, segundo a família real, seguir com o trabalho por caminhos separados. Uma das prioridades de Harry é a luta contra o aquecimento global. Na passagem por Botsuana, ele deixou a tradicional diplomacia monárquica de lado para criticar aqueles que negam a ciência. São fatos inegáveis, científicos, disse o Duque, que volta agora para a África do Sul, onde se reencontra com a família. É o primeiro tour internacional do príncipe, junto com a mulher e o filho recém-nascido. Uma boa noite. Uma ótima noite para você. Até amanhã.